Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com teu coração, com teu espírito nesse momento. Aqui quem vos fala é o pastor Fabiano, com mais uma palavra de Deus ao teu coração e também uma oração de intercessão pela tua vida, pela tua família. Aqui em Romanos 12, verso 13, diz assim: ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. O apóstolo Paulo, ele está nos ordenando pelo Espírito de Deus a termos a sensibilidade de observar como aquele irmão, aquela irmã que faz parte da nossa fé, como essa pessoa tem passado seus dias e se na vida dela há alguma necessidade. E a ordem de Deus para nós é: ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Meus irmãos, já peço para você colocar nos comentários aí a seguinte frase: sou fervoroso de espírito e por isso ando em amor. Sou fervoroso de espírito e por isso ando em amor. O Espírito de Deus, nesse momento, te convida a ser usado por Deus, a observar primeiro a necessidade dos outros e a ajudar. Já te peço para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, dá o teu like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Coloca também aí na descrição teus pedidos de oração. E nós sempre estaremos orando pelas pessoas, pelas causas que são colocadas aqui nos comentários dos nossos canais no YouTube. E se Deus já te tem abençoado, meu irmão e minha irmã, através dessa obra, desse canal, que tem sido canal de bênção e socorro para muitas pessoas, já te peço para colocar aí um comentário na descrição, falando aquilo que Deus tem feito na tua vida através desses momentos de oração, de devocional. Ou se você preferir, manda um áudiozinho para nós, pelo nosso WhatsApp, que é o DDD 85 99111 5429. 859 9111 5429. Manda aí para a gente também glorificar a Deus, juntamente com a igreja, juntamente com nossos irmãos. Quero falar nesse momento a respeito do amor de Deus, que está em nossos corações e que nós devemos demonstrar pelo nosso próximo. Aqui em Romanos 12, no verso 9, diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Um amor hipócrita, meus irmãos, é aquele amor que faz as coisas para aparecer, para se mostrar, que não é sincero, que na frente existe uma máscara de hipocrisia. Falamos ou se fala uma coisa, mas no coração é outra coisa totalmente diferente. A pessoa está fazendo algo de bom, mas buscando seus próprios interesses. Ou seja, não é um amor, uma boa obra de coração, sem buscar algo em troca, mas sempre tem ali por trás alguma intenção, e normalmente maligna. Mas Paulo diz: o amor seja sem hipocrisia. Ele continua dizendo: odeiem o mal, apegue-se ao bem. Esse amor, meus irmãos, não está preocupado se vai receber alguma coisa em troca. Não. E pelo contrário, esse tipo de amor, essa pessoa que anda em amor, odeia aquilo que é mal, aquilo que afasta de Deus, que desagrada a Deus. E ela prefere se apegar ao bem, aos sentimentos bons, ao verdadeiro amor e às boas obras, ajudando os outros. No verso 10 ele diz: amem-se uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Aqui, meus irmãos, ele está dizendo: amem uns aos outros com o amor de Deus. Esse amor fraternal aí, amor de irmão, é o amor que o Espírito de Deus derramou em nosso coração. Ou seja, não é um amor hipócrita. Esse amor prefere dar honra aos outros do que a si mesmo. Esse tipo de amor busca ajudar primeiro os outros e não a si mesmo. Sugere aí, meus irmãos, tomar a iniciativa de amar primeiro e não ser amado. No 11, Paulo diz: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, mas sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O Espírito Santo, meus irmãos, nos enche, nos faz mover diante do sofrimento do próximo.
Lembre-se lá em Gênesis capítulo 1, onde diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Uma característica do Espírito Santo, meus irmãos, é o movimento. E quem está cheio do Espírito Santo não é preguiçoso, mas no zelo, ele é ali fervoroso, servindo a Deus, buscando estar o tempo todo servindo ao seu Senhor. Porque quando amamos e ajudamos o próximo, é ao Senhor que nós estamos servindo. No 12 ele diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Meus irmãos, nesse momento aqui que Paulo escreve a carta, a igreja cristã estava sendo terrivelmente perseguida. Mas ele diz: se alegrem na esperança que vocês têm. Não percam a esperança. Sejam pacientes na tribulação, ter paciência nesse momento de perseguição, de sofrimento. E Paulo diz: e perseverem orando, intercedendo uns pelos outros, orando por suas causas. Por quê? Porque há um Senhor no céu, irmãos, que atende à oração, que é a nossa esperança e nos livra da tribulação. É isso que devemos fazer nesses momentos de luta, que era o caso aqui dos nossos irmãos. E por causa disso tinha muitos passando fome, dormindo nas ruas, passando ali todo tipo de necessidade. E por isso no 13 o apóstolo Paulo diz: ajudem a suprir as necessidades dos santos. Quando os intempéries da vida, meus irmãos, quando as situações que a natureza provoca, como o desabamento de casas, enchentes, de todo tipo de tragédia, terremotos, quando isso acontecer, meus irmãos, nós devemos estar prontos para ajudar as pessoas. Mas ele diz aqui, especialmente os santos, o da nossa congregação, os que possuem a nossa mesma fé. Paulo diz: pratiquem a hospitalidade. Naquele tempo, muitos irmãos estavam sendo expulsos das suas casas. E Paulo está orientando aqui a igreja: quando um irmão desse chegar na cidade, no bairro, pratiquem a hospitalidade. Dê um teto, um local para eles poderem se aquecer, se proteger do sereno, da noite, do sol. Deem alimentação. Meus irmãos, era algo aqui essencial nesse tempo de perseguição, pois muitos irmãos estavam sofrendo por causa do seu amor a Jesus. Aí o apóstolo Paulo diz: abençoe aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Estes aí, meus irmãos, que perseguem, que lutam contra a igreja, contra nós devemos abençoar, como disse o Senhor Jesus. Orar por quem persegue, orar e bendizer e não amaldiçoar. Muitos irmãos estavam sofrendo, mas eles deveriam, meus irmãos, dar lugar a esse amor, ao amor de Deus, que estava ali no coração de Jesus enquanto ele estava na cruz, quando ele clamou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Esses irmãos deveriam ser assim: amar e perdoar, mas sempre com a prudência. Prudente como a serpente, disse Jesus, e simples como as pombas. Ele continuou. Ou seja, meus irmãos, com cuidado. Praticar a hospitalidade com cuidado. Por quê? Porque poderiam ter falsos crentes ali, falsos irmãos, os perseguidores ali disfarçados. Então eles deveriam ter prudência, mas acima de tudo, andar em amor, até com os inimigos. No verso 15 ele diz: alegrem-se com os que se alegram, mas chorem com aqueles que choram. O Senhor Jesus disse, meus irmãos: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. E nós, com aqueles que estão alegres, nós também devemos nos alegrar. Mas com aquele que chora, meus irmãos, também devemos chorar, estar perto. Ainda, meus irmãos, que não saibamos o que falar, mas pelo menos estejamos lá do lado, orando, intercedendo e chorando com aqueles que sofrem. Essa é a ordenação do Senhor para nós. No verso 16, Paulo diz para a gente ter o mesmo modo de pensar uns para com os outros, não ser orgulhosos, mas ser solidário com os humildes, aqueles que têm necessidade. E aqui, meus irmãos, eu me lembro da parábola que o Senhor Jesus contou sobre o rico e Lázaro, que até no inferno, o rico falou com o pai Abraão dizendo: Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar a minha língua. Meus irmãos, até no inferno, ele estava ali com sua prepotência, dizendo: manda Lázaro. Quem era Lázaro? Um mendigo. Quem era Lázaro para ele? Ninguém. E ele dizia: manda, pai Abraão, manda. Ou seja, meus irmãos, tem pessoas que não vão mudar nem no inferno, certo? Então, tenhamos cuidado com o orgulho, mas vamos ser solidários com os irmãos mais humildes, mais necessitados,
porque são nossos irmãos e devemos ter eles como iguais a nós e procurar ajudá-los. Ele diz, não seja sábio aos seus próprios olhos. O rico lá no inferno, ainda na parábola que Jesus contou, ele chama Abraão de pai, ou seja, ele era um religioso que achava que tinha por pai a Abraão, que é o nosso pai na fé, quando na verdade essa sabedoria dele, meus irmãos, era só aos olhos dele. Ele tinha uma teologia errada, achando que sendo rico era abençoado por Deus, enquanto Lázaro, o pobrezinho, era amaldiçoado. Mas na hora, meus irmãos, que o tempo acabou aqui na terra para os dois, foi revelado aquilo que cada um é. E a teologia errada do rico o levou para o inferno. E já Lázaro, em seu arrependimento, crendo em Moisés, nos profetas, foi levado para o seio de Abraão. Então tenhamos cuidado. Não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. No 17, Paulo diz, não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Observe aí, meus irmãos. Se alguém te fez o mal, não faça o mal em troca. E agora Paulo ele amplia a questão de quem nós devemos amar. Ali ele fala ajudar os santos, mas aqui ele diz, procure fazer o bem diante de todos. Não só na igreja, mas em todo lugar. No 18 ele diz, se for possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. É assim, meus irmãos, que um cristão deve fazer. Plantar sempre a paz e o amor no que depender de você. E se não der para estar perto da pessoa, devemos nos afastar, mas nunca provocar ali a hostilidade, a contenda. Não devemos semear a semente da contenda, da ira. Não, meus irmãos. Mas se eles nos têm feito mal, no 19 diz, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Devemos nos entregar, meus irmãos, e as nossas causas nas mãos do Senhor, e não fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas se você é um justo de Deus, apresente suas mãos ao Senhor e diga ao Senhor, Senhor, então faça justiça por mim, e quanto a mim oro pelos meus inimigos. Faça isso e você verá o Deus da justiça agindo ao teu favor. No verso 20, ele diz assim, façam o contrário, ou seja, não dê lugar à ira, mas faça o contrário. Ele diz, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isto você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Aí ele fala, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Essa é, meus irmãos, a ordenança do apóstolo Paulo e do Espírito de Deus para nós. Não se deixe vencer pelo mal, não, mas é possível vencer o mal com o bem e conduzir até os inimigos ao arrependimento. Faça isso, meu irmão. Faça isso, minha irmã. Tome essa atitude de amar, de orar por todas as pessoas, de clamar ao Senhor a justiça e não você mesmo praticar a vingança, porque a ira pertence a Deus, a justiça pertence a Deus. Paulo diz, irai-vos, mas não pequeis. Veja que preciosas essas palavras do Espírito de Deus para nós, nesse dia maravilhoso. Então, meu irmão, que Deus fortaleça teu coração e o meu também, para andarmos nesse amor. Eu quero falar algo para você. Nós aqui da Igreja Alfa e Ômega, a Igreja de Todos os Povos, temos ajudado os nossos amados irmãos que estão ali em Moçambique, numa ilha, numa região bem remota. E no ano passado passou um ciclone lá que devastou as plantações. E por essa conta, por causa disso, neste ano, meus irmãos, eles não estão tendo o que colher. Logo, tem muita gente passando fome. E a gente tem contato aqui com um missionário que está lá, o missionário Carlos Henrique, juntamente com sua esposa, a irmã Natália, mais 2 filhinhas, estão lá. Eles estão fazendo a obra do Senhor lá e Deus colocou no coração deles alimentar aquele povo. E ele passou para mim, meus irmãos, que uma cesta básica lá para um mês custa R$120 nesse momento. Ou seja, com R$120 você conseguia suprir a necessidade de uma família durante um mês inteiro. Então quero lançar um desafio para ti. Se você puder, se você quiser, se o Espírito Santo de Deus lhe tocar, eu peço a você, oferte
Oferte por mês ou uma vez. O quê? Uma cesta básica. Para que a gente possa alimentar, meus irmãos, pelo menos uma família lá. Sabe, nós aqui da igreja já temos mandado a nossa contribuição. Mas tem muito o que fazer, irmãos. E nossos irmãos de lá estão passando por esse momento muito difícil. Carlinhos me passou que tem irmãos lá que passam às vezes até 3 dias sem comer. Porque realmente não tem. Aguardando ali alguém que tenha misericórdia e compartilhe alguma coisa. Então, meus irmãos, esse é o momento e a hora da gente demonstrar o nosso amor. Aí na descrição tem o Pix da igreja. Tem aí um Pix que é exclusivo da igreja. E se você for tocado pelo Espírito Santo, quiser fazer uma doação, manda aí para esse Pix, tá certo? E todo o valor vai ser destinado para lá, para os nossos irmãos. Eu só peço que no final do valor você coloque os 20 centavos. Por exemplo, se você for fazer uma doação de R$120, que é o valor da cesta para o mês, você coloque R$120 e 20 centavos. Porque todo o valor que cai lá, com 20 centavos, no finalzinho, eu vou saber que é para a cesta básica. Tá bom? Então, se Deus te tocar, faça isso. Eu tenho certeza que se você plantar, Deus vai te fazer colher. Porque no Senhor, meus irmãos, a nossa obra, o nosso trabalho não é vão. Eu já vou fazer uma oração aqui pelos irmãos, pelos pedidos, pelas causas e também pela tua vida financeira. Você que decidiu plantar essa sementinha na obra de Deus. Se porventura você não puder mandar o valor total, 120, mande o valor que você puder, que o Senhor te tocar. Só coloque os 20 centavos no final, tá bom? Que Deus te abençoe. Pai Santo, em nome de Jesus, quero orar, Pai, nesse momento, por este irmão, por esta irmã. Quero, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, pedir ao Senhor que abençoe, Pai, a vida de cada um. As causas que colocaram, meu Deus, resolve em nome de Jesus. Dá a vitória, Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nos ajude a tomar posse da vitória, do que o Senhor tem para nós. Aquele que precisa de cura, que o Senhor venha curar. Aquele que, meu Deus, que precisa de libertação, que o Senhor venha libertar. E oro, Pai, para que o Senhor nos ensine a andar em amor, até para com os inimigos, a não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Nos ajude a não ter um amor hipócrita, mas um amor verdadeiro, genuíno, que faz, que ama, que ajuda, sem esperar nada em troca. Pai Santo, faz assim. E eu oro, Pai, em especial por todo aquele que o Senhor tocou e vai mandar um socorro, uma ajuda para os irmãos na África, Pai, ali em Moçambique. Que o Senhor, meu Deus, venha fazer prosperar a todos. Mas nesse momento eu oro em especial por todo aquele, meu Deus, que resolveu e se compadeceu dos irmãos que lá estão passando fome. Alcança, meu Deus, a cada um e a sua vida financeira, e a sua vida e a sua saúde fiquem bem, assim como a sua alma, como o teu espírito, esteja bem com o Senhor. Assim eu oro, assim, meu Deus, eu te agradeço por sua graça, por sua bênção, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Que o Senhor seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.